Da mesma forma que você também traz, às vezes, que Jesus disse, eu sou a porta, ou eu sou a verdadeira vide, e tudo isso é sempre no abstrato. Quando ele fala da Eucaristia, ele pega o pão na mão e ele diz, isto é o meu corpo. E muito se fala sobre o verbo ser. Então, isto é o meu corpo, ele está falando que é, o que significa esse é. Eu queria chamar a atenção para o pronome isto. Ele está mostrando algo concreto na frente dele. Me mostra na escritura, Banzoli, uma parte em que Jesus aponta para uma porta e fala, essa porta aqui sou eu, atravessa ela em minha memória. Então eu pergunto, o que foi que os cafarnaítas interpretaram? Eles interpretaram que Jesus estava falando da Eucaristia, ou seja, de comer dele sacramentalmente, mesmo que de uma forma física, que é a crença católica da transubstanciação, ou de praticar canibalismo mesmo com Jesus, de ir lá e matar Jesus e comer a carne de Jesus literalmente. É essa a grande questão que eu faço, porque dependendo da sua resposta vai mudar todo o jogo aqui. Porque, bom, depois eu vou mostrar a encruzilhada, mas eu quero muito ver a resposta do Ariel a respeito disso. Ainda sobre João 6, deixa eu ver, 50 segundos, tem um texto lá, no versículo 54, Jesus vai dizer, todo o que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. O grego aqui, quando fala come, bebe, está no particípio presente. Inclusive, quem me garantiu isso foi o professor Matheus Anjal, que inclusive já te desafiou para um debate aí, não sei se você vai aceitar ou não. Então, o particípio presente, ele traz a ideia de uma ação em execução. Agora, como é que aquelas pessoas poderiam comer e beber de Cristo naquele momento se ele estivesse falando da Eucaristia? Se a Eucaristia seria implementada um ano depois daquilo. Né? Óbvio que implica que ele estivesse falando de algo que podia ser feito naquele momento. Aí você vai pegar todo o contexto, que eu não vou ter tempo aqui, porque eu tenho 9 segundos, e você vai ver que ele sempre fala que por detrás da linguagem do comer e beber, ele está falando de crer nele, e não de comer e beber fisicamente. Ok. Primeiro, eu fiquei muito feliz que o Banzoli voltou atrás do que ele disse, de que não há milagres que são invisíveis, né? E foi muito bom que você tenha pedido para as pessoas voltarem, porque você disse que esse seria o único milagre invisível. E eu trouxe 2 milagres invisíveis aqui que acontecem e todos os cristãos concordam. Então, fico muito feliz que você tenha voltado atrás aí do que você disse. Depois eu fiquei um pouco confuso porque nos seus últimos 10 minutos você não trouxe uma refutação do que eu disse. Eu mostrei que a nova aliança, o novo Moisés, o novo templo é Jesus Cristo. E que o novo maná também precisa ser ele. Outra coisa, sobre detalhes da antiga aliança ali que são diferentes hoje, por exemplo, o 8º dia, ou que são só os meninos, esses realmente são detalhes que são marginais. Mas quando eu mostrei aqui em Levítico 10:16, comer o sacrifício era algo central. Então você juntou tudo que existia no Antigo Testamento que deixou, que era marginal, e colocou isso no meio também. Mas eu te trouxe um texto, você perguntou, cadê? Mostra o texto. Está aqui, Levítico 10:16, é uma coisa central no Antigo Testamento. E nosso Senhor Jesus Cristo disse lá em Mateus 5, no Sermão da Montanha, que nenhum iude da lei cairia. Que nem uma nicude dele ali cairia. Ou seja, é uma frase muito forte, a gente não pode passar por cima dessa frase. Depois, assim, temos mais ou menos 21 padres da igreja que falam sobre a Eucaristia. E você trouxe justamente o que que é o Papa Gelásio I, né? Que é um texto muito citado, mas ele é muito dúbio e tem muita discussão acadêmica se esse texto realmente é do Papa Gelásio. Como também, eu encontrei outros que citam muito do meu lado, né? Santo Atanásio, é um texto disputado também que não é dele, que ele diz que o verbo desce até aquela patena, até aquele cálice, para dizer que é realmente o corpo de Cristo que está ali. Mas eu não vou trazer esse texto aqui assim como argumento, porque é o dúbio. Desses 21, são os 2 que são mais dúbios. Ainda assim, é muito importante, eu notei lendo seus artigos, que a gente precisa entrar dentro do contexto do que ele está falando ali, mesmo que seja o Papa Gelásio, ou digamos que seja outro autor antigo também, né? A gente também pode usar assim como se fosse outro texto. Esse argumento do Papa Gelásio, ou de quem for, né? É um argumento contra os monofisitas. Então pesquisem sobre esse texto, né? Pesquisem o que Banzoli trouxe aqui, a frase que ele trouxe do Papa Gelásio, e leia tudo que ele escreveu no contexto. Não basta pegar só um trechinho. O que ele está argumentando ali? Ele mostra que a união dos acidentes do pão com a substância do corpo, é claro que ele não usa esses termos porque Aristóteles foi resgatado pelo século X para chegar na Europa, através dos árabes. E o argumento que ele dá é o quê? Que nosso Senhor Jesus Cristo está no céu, com o seu acidente, né, vamos dizer assim, um acidente de local no céu, mas sacramentalmente está nessas espécies, porque os monofisitas diziam, bem, todos nós, inclusive é uma discussão que existia nesses séculos, que prova que todos acreditavam na presença de Cristo na Eucaristia. Porque ele dizia, vocês não acreditam que Jesus está na Eucaristia? Sim, falar, então ele só pode ser Deus, porque ele está onipresente, está em vários lugares. Então tem alguns padres da igreja que, refutando os monofisitas, eles trazem esse argumento, dizendo que o local é algo que é da natureza do pão. Agora, o que ele quer dizer com natureza? As palavras elas vão mudando ao longo do tempo.
Por exemplo, isso acontece agora também, dos últimos 20 anos tem uma palavra que mudou de significado, que é a palavra nuvem. Então, antigamente a gente dizia, uma nuvem passando. Hoje, se eu falo que eu salvei uma coisa na nuvem, se eu sigo a sua lógica de interpretação, eu vou dizer, nossa, tem um texto aqui do Papa Gelásio dizendo que, sei lá o que, da nuvem. Então já tinha internet no tempo dele. Não, você está trazendo um anacronismo. Você está colocando na boca dele por causa de um vocábulo, um sentido que você dá para a palavra natureza que nós damos hoje graças a Aristóteles, que foi resgatado na Idade Média. Mas isso não significa necessariamente que no exemplo que eu coloquei aqui, uma nuvem. Como a Dilma perguntou uma vez, né? Ela fala, é a nuvem, mas qual nuvem? Não, você tem que entender que as palavras elas vão mudando, né? Elas têm sentidos diferentes ao longo do tempo. Tem outro padre da igreja, que ele também cita isso, né? Na mesma forma que o Papa Gelásio, que é Teodoreto de Ciro. E ele diz o seguinte aqui, os símbolos místicos não abandonam a sua natureza depois da consagração. E esse foi um texto que eu li no seu blog, e eu fiquei muito curioso para ler o contexto. E logo antes, ele admite que realmente o pão e o vinho são o corpo e o sangue de Cristo. Ele está respondendo o argumento do herege, que é o herege Eranistes aqui. O Eranistes pergunta, você acredita que é o corpo e o sangue de Cristo? Sim. Você comunga do corpo e sangue de Cristo quando você está comendo a Eucaristia? Sim. Ele fala, então, Jesus não pode ser homem, é só Deus porque é onipresente. E aí a resposta deles nesses séculos, século IV, século VII, é uma resposta que não, você não entendeu. Não é isso, é que a gente tem a natureza do pão e do vinho ainda permanece. Mas o que ele quer dizer com a natureza? Inclusive aqui na minha última resposta, eu falei que esse pão e esse vinho abrem o espaço e o tempo. E você riu disso, mas é um milagre que Deus faz. Como alguém poderia rir de que Jesus é filho de uma virgem, né? Como alguém poderia rir de que Jesus é o Deus encarnado. Eu acho que você tem que ter cuidado assim, na hora de rir, que você pode estar blasfemando contra o Espírito Santo quando você faz isso. Deus não é capaz de vencer o tempo? Um dia para Deus são 1000 anos. 1000 anos para Deus são um dia. Então Deus está muito acima do tempo e do espaço. Se os físicos dizem que o tempo e o espaço são relativos hoje, estão começando a entender isso na física, quanto mais Deus, que é a natureza muito superior à nossa. Você também trouxe aqui que a gente não precisa repetir na carta aos Hebreus. Quando foi que eu, ou o magistério, falou que o sacrifício de Cristo é deixado de lado para se fazer outro sacrifício? Ninguém nunca falou isso. O que nós falamos é que o mesmo sacrifício, que é o que São Paulo diz nas suas cartas também, a nossa comunhão com o sangue do Senhor, o que nós fazemos nessa instituição divina, que é a última ceia, que é a Eucaristia, é nos unir com o único sacrifício de Cristo. Ah, como assim? Se eu estou aqui hoje e tal? Ué, Deus pode fazer esse milagre. Deus fez tantos milagres invisíveis que são os mais importantes. Cada milagre que acontece nunca é só para... uma pessoa cega, está curada. Não é assim. Se a gente pega lá João, por exemplo, o primeiro milagre de Jesus, as bodas de Caná, o final do relato diz que Jesus manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Quando alguém pediu um milagre para Jesus só para crer ou só para benefício próprio, ele nega. Por exemplo, quando o demônio diz que ele tem que transformar a pedra em pão para ele comer. É em benefício próprio. Alguém ia se beneficiar disso? Não. Então, Jesus não faz. Quando os nazarenos e os fariseus pedem milagres para crer nele, milagres visíveis, ele não faz. Por quê? Todo milagre de Cristo tem um fundo espiritual. Ele não salva só o corpo. Ele salva também o espírito da pessoa. É por isso que quando o paralítico desce, né, os amigos dele levam o paralítico até ele, descem pelo telhado, ele diz, teus pecados te são perdoados. E para que as pessoas acreditassem que aquela realidade espiritual estava acontecendo, ele diz, levanta, toma a tua cama e anda. Então os milagres eles não vêm só para fazer festinha, fazer movimento. Não é assim. Jesus faz um milagre sempre com um sentido espiritual. Os milagres mais importantes que nós temos na Escritura são milagres invisíveis, que são os milagres que tratam da natureza divina. Vemos na Bíblia o tempo inteiro, a instituição da Eucaristia, os primeiros cristãos comendo o pão. E o que eu queria trazer é que os primeiros cristãos também interpretavam como eu. Por exemplo, Santo Irineu de Leão, que é um discípulo direto de João, que escreveu João 6, o que ele fala aqui na sua carta aos esmirniotas? Ele diz, os hereges se abstêm da Eucaristia e da oração, porque não confessam que a Eucaristia é a carne de nosso Salvador, Jesus Cristo. Ele já traz isso logo no início, alguém que ouviu de João 6. Ele ouviu antes João falando para ele o que significava aquilo. Ele coloca como critério para separar os verdadeiros cristãos dos hereges quem acredita que a Eucaristia é o corpo de Cristo. Eu queria trazer outras passagens aqui, que talvez você traga aqui à frente, né, de Santo Inácio de Antioquia, onde ele diz, recriai-vos na fé, que é a carne do Senhor, refugiando-me no Evangelho como na carne de Jesus. Desejo o sangue dele, que é o amor incorruptível. Ele está falando, o corpo de Jesus e dá um termo abstrato, amor, que é a fé. Mas no caso em que eu trouxe aqui da carta aos esmirniotas, o que ele diz é que a Eucaristia, que é algo concreto, é a carne de Jesus.
Da mesma forma que você também traz, às vezes, que Jesus disse, eu sou a porta, ou eu sou a verdadeira vide, e tudo isso é sempre no abstrato. Quando ele fala da Eucaristia, ele pega o pão na mão e ele diz, isto é o meu corpo. E muito se fala sobre o verbo ser. Então, isto é o meu corpo, então ele está falando que é, o que significa esse é. Eu queria chamar a atenção para o pronome isto. Ele está mostrando algo concreto na frente dele. Me mostra na escritura, Banzoli, uma parte em que Jesus aponta para uma porta e fala, essa porta aqui sou eu, atravessa ela em minha memória. Essa vide sou eu, toma dela agora, você vai estar comungando comigo. É a única coisa que Jesus diz em que ele insiste, João traz em João 6, e ele aponta para algo real e concreto, ele sai do plano abstrato, vem para o plano concreto e diz que aquilo ali é o corpo dele. Eu queria que nessas outras coisas que você traz, que é a porta, que é o pastor e tal, você apontou para alguém e disse que é ele.